neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato tu deves guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Muito bem. As escrituras citadas nesse instante estão registradas em Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e verso 15.
Se o precioso ouvinte quiser, pode ler todo o capítulo em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Revelação, capítulo 1, e você vai encontrar, logo a partir do verso 12 em diante, verso 14, Jesus Cristo em sua sétupla glória. Isto nós encontramos aqui em Apocalipse, verso 12 do seu primeiro capítulo. Muito bem. Nós vamos destacar nesse instante, segundo a mensagem do profeta de Deus, esta frase do verso 15. O latão, que é bronze, é o bronze reluzente. Pés de bronze. Isso forma um destaque para a nossa mensagem. Pés de bronze. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, isto é, ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze que descreve os pés de Jesus Cristo, aqui nas Escrituras, é ainda mais sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, da fornalha ardente da aflição. Uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque bronze significa juízo divino. O bronze significa juízo divino. Um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. Nós encontramos em São João, capítulo 3, verso 14 ao 19, o que está escrito: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vamos ver o que está registrado em Números, capítulo 21, verso 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal, e ficava vivo. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. E esse metal, esse bronze, está falando justamente de juízo. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na bandeira, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. Ela respondia o juízo naquela hora, pelo pecado. Porque todo pecado atrai juízo sobre
o pecador. A serpente ardente na haste simboliza o pecado desde o jardim do Éden, onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício sobre o altar. Você vai encontrar então que o altar tinha que ser de bronze, onde era oferecido aquilo que satisfazia a exigência de Deus em relação àquele pecado cometido. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva e os céus chegaram a ser como bronze. Isso está falando de juízo. O que trouxe aquele juízo foi o pecado. Sim. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Então, qualquer um que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor para aquele presente momento. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ninguém discute isto. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. E ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O fundamento do altar do sacrifício, lá no tabernáculo, era de bronze maciço, tipificando ao cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já havia caído sobre ele, quando ainda não havia pecadores. O cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. A salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Não havia nenhum outro com ele. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Ele sofreu. O justo pelos injustos. A palavra diz: tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum homem jamais tem sofrido. Mesmo antes da cruz, ele havia derramado em seu suor gotas de sangue, na intensa agonia da dura prova que vinha sobre ele. O sangue se separou em suas veias. Está escrito em Lucas 22:44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A agonia foi tamanha que nem suas veias puderam deter o sangue, reter o sangue. Por causa de quê? Por causa de quem? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós.
E o que nos justifica então agora, depois de tamanha luta, tamanha agonia, depois de uma intensa agonia, depois de sofrer tanto por nós, tomando o pecado sobre si, justifica que nós, chamando-nos a nós mesmos de cristãos, vivamos pecando? Não, absolutamente não. Terá que vir juízo. Virá o juízo, não resta dúvida. Porém, algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não haverá maneira de escapar desse juízo. A graça tem sido oferecida. Os seus pés, como um latão reluzente, foram refinados na fornalha do fogo ardente da aflição. Mas agora é diferente. Se rejeitarmos, se crermos em substituições, em outras coisas, no lugar do verdadeiro Evangelho, que foi forjado no fogo ardente da aflição, não restará nenhuma via de escape para nós, porque não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda. Aquele que é sujo será sujo ainda. Você pode olhar ao redor do mundo hoje, e não vamos longe do mundo chamado cristão. Aquele que é injusto, fazendo injustiça ainda. Aquele que é sujo, sujando-se ainda. Isto é pisar no sangue de Jesus Cristo. Isto é levá-lo novamente ao vitupério. Isto é pecado voluntário. Mas está certo. O ser imutável não mudará então. Porque nunca o tem feito e nunca o fará. Ele jamais mudará. Aqueles pés de bronze destruirão ao inimigo, destruirão ao anticristo, à besta, a imagem, a todo aquele que for abominável à sua vista, a todo arranjo religioso que tem alimentado a concupiscência dos homens, que tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente com o anticristo, todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais, os fanáticos, todos estarão ali. A morte, o inferno e a tumba estarão ali. Sim, estarão, diz o Senhor, porque quando Ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, as 5 virgens nécias. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando Ele vier, tomará posse do seu reino, porque lhe pertence. Isso foi comprado por Ele na aflição, na fornalha da aflição, no fogo ardente. Então Ele tomará posse do seu reino, porque o seu reino lhe pertence, e com Ele virão os milhares de milhares, sua noiva que vem para assistir-lhe. Glória! Sim, porque ela também tem passado pela fornalha da aflição. Como Ele tem negado-se a si mesma, tem negado seus próprios direitos e tem passado pela fornalha da agonia. Mas como Ele, ela também julgará o mundo. Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheios de seu Espírito. Ou perderás a vida eterna. Faça-o hoje enquanto há tempo.
Busque o retorno do seu espírito, da natureza divina em sua vida, voltando para a palavra de Deus, crendo em sua mensagem, negando-se a si mesmo, voltando. Elias viria justamente para voltar os nossos corações, para os corações dos pais, para os corações dos apóstolos, para a fé de uma igreja que passou como Jesus Cristo pelo forno da aflição, pela angústia, pelo sofrimento. Mas há aqui uma promessa de Deus. Algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade e reconquistará assim o seu reino, o reino da terra que foi entregue ao diabo. João disse: o mundo está no maligno, e o diabo foi ali no monte da tentação lhe oferecer isto, em troca de adoração, em troca de falsos cultos, em troca de credos e de dogmas. Mas ele não quis, ele não aceitou, assim também ela não aceita. Ela, quer dizer sua noiva, sua igreja eleita, seus escolhidos, não aceitam, preferem passar pela cruz, preferem o canal mais estreito, preferem a porta estreita, preferem uma mensagem viva, que na verdade tem que ser sofrida para ser vivida, uma mensagem que causa sofrimento, por ser vivida de acordo com as Escrituras. Você vê? Então essa mulher é criticada, é zombada, porque se veste de acordo com as Escrituras. Zombada por quem? Pelos pagãos? Não, por crentes. Quando você vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo ser zombado, ser criticado, ser atacado, ser taxado de herético, o que você quer ver com isto mais? Você não o vê na cruz novamente, sendo crucificado por quem? Quem foi que crucificou a Cristo? Foram as meretrizes? Foram os ladrões? Não, você sabe que não foi. Foram homens santos, de uma cidade santa. Foram homens religiosos. Foram sumos sacerdotes. Foram homens religiosos que estavam acostumados com Deus, que tinham a liderança original, tradicional sobre o povo. Foram eles quem traspassaram a palavra, foram eles quem traspassaram o Filho de Deus. E agora, quando você vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo sendo vituperado, e um homem ou uma mulher que quer portar-se e viver como as Escrituras, o que ele enfrenta? Escárnio da mesma forma. Crucificaram a Cristo novamente. Pisaram no sangue. Hebreus 6 tem se cumprido. Mas onde está você, meu ouvinte? Sim, você está em Cristo. Você está entre os milhares. Você está entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Oh, que Deus te abençoe, que Deus te esforce, que Deus te ajude a passar pela fornalha ardente, de responder no seu posto do dever, como esposa, como mãe, como moça, como moço, como homem, no sentido da palavra, como homem cristão. Deus te encha do Espírito Santo, e isto redundará em saúde, em força e vitória, em caráter cristão. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Por ti sofrer, por mim morrer, ó Salvador, por ti sofrer, por mim morrer. Que grande amor, sua mão me livrou do pecado, da miséria tirou-me também. Sua mão transformou meu estado e conduz-me à pátria de além. Sofrer, por mim morrer, ó Salvador, por ti sofrer, por mim morrer. Que grande amor, sua mão lá na cruz foi pregada, sua mão foi ferida por mim, sua mão foi por mim espancada, para dar-me alegria sem fim. Por ti sofrer, por mim morrer, ó Salvador, por ti sofrer, por mim morrer. Que grande amor, esta mão pelos cravos marcada, para ti estendida está. Oh, aceite esta mão tão ferida, ao descanso te conduzirá, ao descanso te conduzirá. Gozo tenho em minha alma, pois Jesus agora é meu. Carrego a minha culpa e perdão me concedeu. Glória, glória, glória a Deus, o seu amor. Glória, glória, ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Gozo tenho em minha alma, de meu Deus herdeiro sou. Tenho paz e doce calma, pois Jesus me resgatou. Glória, glória a Deus por seu amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Oh amigo, venga a Cristo.
feliz também serás. Na noite tua vida, gozo e paz receberás. Glória, glória, por seu amor. Glória, glória ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação.